E aí nós começamos o capítulo da terapia. E aí nós já temos boas reflexões nessa primeira parte desse capítulo. Ele é um capítulo mais extenso, então dividi em algumas partes. E ele já começa com uma pergunta que ele recebeu e ele discursou, falou em cima disso. Por que o abraço é uma ferramenta terapêutica tão incrivelmente eficaz? Eu costumava achar que clareza, inteligência e análise eram o caminho, mas isso é tudo lixo em comparação ao abraço. O homem precisa ser necessário. É uma das necessidades mais fundamentais dos seres humanos. Se uma pessoa não tiver carinho, ela começa a morrer. A menos que uma pessoa sinta que é importante para alguém, pelo menos para alguém, toda a sua vida se torna insignificante. Por isso, o amor é a maior terapia que existe. O mundo precisa de terapia porque nele está faltando amor. Em um mundo realmente repleto de amor, nenhuma terapia será necessária. De jeito nenhum, pois o amor será o suficiente, mais do que o suficiente. O abraço é apenas um gesto de amor, de calor humano, de carinho. A própria sensação do calor que flui da outra pessoa derrete muitas doenças no ser humano, derrete o ego frio e gelado, faz com que o homem volte a ser criança. Os psicólogos sabem bem que se uma criança não for abraçada e beijada, ela sentirá falta de carinho. Assim como o corpo precisa de alimento, a alma precisa de amor. É possível suprir todas as necessidades básicas de uma criança, dar a ela todos os confortos físicos, mas se faltam abraços, ela não vai crescer e se tornar um ser humano completo. No fundo, ela vai permanecer triste, sem carinho, negligenciada e ignorada. Ela recebeu cuidados, mas não recebeu carinho. Observou-se que se uma criança não é abraçada, ela começa a encolher e pode até mesmo morrer, apesar de tudo mais lhe ter sido fornecido. No que diz respeito ao corpo, foram tomados todos os cuidados, mas a criança não recebeu nenhum amor, ficou isolada e tornou-se desligada da existência. O amor é a nossa conexão. O amor é a nossa raiz. O amor é, certamente, o fenômeno mais terapêutico. Freud tinha muito medo disso. Tanto assim. Abraçar estava fora de questão. Ele não estava nem mesmo preparado para enfrentar o paciente, pois, ao ouvir sobre o seu sofrimento, ao ouvir seus pensamentos interiores, ele poderia começar a se sentir indulgente. Seus olhos poderiam ficar marejados, lágrimas poderiam começar a fluir ou, talvez, em um momento de descuido, ele poderia segurar a mão do paciente. Ele tinha tanto medo de algum relacionamento de amor entre o terapeuta e o paciente que criou um certo artifício. O paciente tem que se deitar no divã e o psicanalista tem que sentar atrás do divã, de modo que eles não se encarem. E é bom lembrar de uma coisa: é de frente um para o outro que o amor cresce. O amor entre os animais não pode crescer porque eles fazem amor sem se encarar, de modo que não há amizade, não há relacionamento de parentesco. Depois que terminam o ato sexual, seguem seus caminhos separadamente, sem nem mesmo dizer um obrigado, um adeus ou vejo você em breve. Os animais não são capazes de criar amizade, família, sociedade, pelo simples fato de que, quando fazem amor, não olham nos olhos um do outro, não olham na cara um do outro, como se o ato de amor fosse algo praticamente mecânico. Não há nenhum elemento humano nisso. O homem criou toda a dimensão de todos os tipos de relacionamento, porque ele é o único animal que faz amor frente a frente com um parceiro. Por isso, os olhos começam a se comunicar. Por isso, as expressões faciais se tornam uma linguagem sutil. Daí as mudanças de humor e de emoções, ou seja, a alegria, o êxtase, o brilho orgástico e o aumento da intimidade.
Freud tinha muito medo do amor. Ele tinha medo do seu próprio amor reprimido. Tinha medo de que ele pudesse entrar em algum emaranhamento, envolvimento. Ele queria apenas ficar de fora, para não se envolver com a pessoa, para não se tornar parte de seu interior, para não entrar nas águas profundas e permanecer apenas como um observador científico, indiferente, imparcial, frio, distante. Ele queria criar a psicanálise como se fosse uma ciência. Não é uma ciência, nunca vai ser uma ciência. É uma arte e é muito mais próxima do amor do que da lógica. E para mim é interessante escutar, ler isso, né? Porque estou nesse engajamento de fazendo um curso de psicanálise. Então é interessante, a linha de psicanálise que eu estou fazendo, ela vai para uma interpretação que usa os conceitos do Freud, mas entende que não é dessa forma que se resolve as coisas, está muito mais voltado ao modo que ele está descrevendo aqui no livro. Então umas coisas vão se encaixando, vão se complementando. E aí ele fala de um outro psicanalista, e que ele fala que esse psicanalista, ele não foi pelas linhas do Freud, ele rompeu essas repressões que o Freud colocou. E aí ele continua. Aquele que não tem medo das próprias repressões pode ajudar bastante. Se não tiver medo do próprio inconsciente, se tiver resolvido alguns de seus problemas, pode ajudar muito se envolvendo no mundo do paciente, tornando-se um participante em vez de manter-se apenas como um observador. Na verdade, em função de os psicanalistas terem seus próprios problemas, às vezes até mais do que o próprio paciente, pode-se compreender o medo de Freud. No que me diz respeito, eu gostaria de fazer uma declaração categórica sobre isso. A menos que um indivíduo esteja realmente desperto, iluminado, ele não pode ser um terapeuta autêntico, um terapeuta de verdade. Somente um Buda pode ser um terapeuta de verdade, porque ele não tem problemas herdados. Ele pode se fundir e mesclar com o paciente, pois para ele, na verdade, o paciente não é nenhum paciente. Essa é a diferença entre a relação que existe entre um paciente e seu terapeuta, e a relação entre um discípulo e um mestre. O discípulo não é um paciente, o discípulo é uma pessoa querida, um ente querido. O mestre não é apenas um observador, ele se torna um participante. Eles perderam suas entidades separadas, tornam-se uma única entidade, e essa unicidade ajuda. Abraçar é apenas um gesto de unicidade, e até mesmo o gesto ajuda. Então, a pessoa que perguntou está certa. Ela perguntou, porque o abraço é uma ferramenta terapêutica tão incrivelmente eficaz? Ele é, e é só um gesto. Se isso é verdade e não é apenas um gesto, pois o coração também está nele, pode ser uma ferramenta mágica, pode ser um milagre. Pode transformar toda a situação de forma imediata. Algumas coisas sobre isso devem ser entendidas. Uma delas é a ideia de que a criança morre e o homem se torna adolescente, depois o adolescente morre e o homem se torna jovem, depois o jovem morre e se torna um indivíduo de meia idade, e assim sucessivamente, e assim por diante, está errada. A criança nunca morre. Nada morre. A criança está lá, sempre está lá, envolta em outras experiências, envolta na adolescência, depois na juventude, depois na meia-idade, depois na velhice, mas a criança está sempre lá. O ser humano é exatamente como uma cebola, camada sobre camada. Mas se a cebola for descascada, logo serão encontradas camadas mais frescas por dentro. Basta ir mais fundo para encontrar cada vez mais camadas frescas. O mesmo vale para o homem. Ao ir fundo nele, sempre é possível encontrar a criança inocente. E entrar em contato com essa criança inocente é terapêutico. O abraço proporciona um contato imediato com a criança. Se eu abraçar alguém
com calor humano, amor, esse não for somente um gesto impotente, se for significativo, importante, verdadeiro, se o coração estiver fluindo através desse abraço, entra-se imediatamente em contato com a criança inocente. E quando a criança inocente vem à tona, mesmo que por um único momento, faz uma grande diferença, pois a inocência dela é sempre saudável e por inteiro, não é corrompida. Chega-se ao núcleo mais íntimo da pessoa, onde nenhuma corrupção jamais entrou. Chega-se ao núcleo virgem e só de fazer com que o núcleo virgem pulse novamente com vida já é o suficiente. Com esse abraço, você dá início e desencadeia um processo de cura. A análise é o caminho da mente, o abraço é o caminho do coração. A mente é a causa de todas as doenças e o coração é a fonte de toda a cura. E aí, todo esse contexto que ele traz, quando eu estava lendo, eu estava revendo o meu modo de agir durante as sessões. Que a cada atendimento eu estou ali presente naquele atendimento. Eu estou com aquela pessoa, estou tratando as questões dela. E só ela, só a energia dela, o corpo dela, pode realmente mostrar o que é que precisa ser trabalhado, que questões estão ali presentes para serem, digamos, tiradas as camadas da cebola e a gente acessar o mais profundo do ser e resolver, trazer essa cura de volta. A parte da criança, ela é fundamental. E muitas vezes a gente deixa todo o lado da criança de lado por cobranças que vão sendo colocadas na nossa vida, né? Imposições. Tu tem que ser isso, tu tem que ser aquilo, tu não pode mais brincar, tu não pode mais isso, tu não pode... Sabe? São coisas que vão nos distanciando dessa pureza, dessa inocência. E ela é necessária. Porque no momento que a gente vai se distanciando disso, a gente vai deixando de ver o mundo com alegria, com amor. Vamos nos tornando cada vez mais seres mais amargurados, tristes. Porque, querendo ou não, a criança que é leve, inocente, pura, ela está lá. Intocada dentro daquela cebola, vamos dizer assim. Então, todo o processo que você fizer, as meditações, as terapias que você fizer, vão fazer você resgatar isso, trazer essa inocência, essa pureza de enxergar o mundo de novo, com alegria, com amor. E aí deixar as coisas fluírem, deixar que o corpo se cure também a partir disso. Certo? Vamos continuar. Aí ele vem com dois casos, assim. São duas historinhas, né, que ele conta, que chega um rapaz no consultório e reclama que ele fica pensando que é uma zebra. Né? A mente dele mostra que ele é uma zebra. E aí o doutor diz, né, o psiquiatra diz, não, fica tranquilo, toma esse remédio aqui e aí tu vai ficar bem, vai deixar de ser uma zebra. E aí tá, ele vai pra casa e ele volta depois, uns 2 dias, e aí ele fala pro doutor, não, doutor, eu tô ótimo, tô me sentindo muito bem. Só tem alguma coisa agora para as listras brancas? Ou seja, ele só trocou a parte das listras pretas da zebra e agora ele está focando só nas listras brancas. E aí já ele emenda outra historinha. E ele complementa assim, logo abaixo desse trechinho, ele diz assim, ó, mas o problema continua. E aí ele traz outro caso de um jovem que diz que tem moscas dentro dele, que as moscas estão voando, percorrendo o interior dele, e há um zumbido muito forte, há uma agitação que ele não consegue dar conta. Aí o tal médico pegou, colocou ele deitado, disse, não, a gente vai resolver. Colocou ele deitado, colocou um lençol em cima dele e começou a andar
pelo espaço lá e conseguiu 3 moscas e colocou dentro de uma garrafa. E aí, claro, como o rapaz esse estava com um lençol na cabeça, tudo, no corpo todo, ele não chegou a ver o que estava sendo feito. Aí ele diz que faz uns movimentos, né, como se fosse uma mágica, e tira o lençol. E aí mostra a garrafa pro jovem e ele diz assim: "Bah, doutor, você conseguiu encontrar as pequenas, mas ainda tem as maiores e elas são muito grandes." E aí ele complementa após essa historinha, ele diz assim: "E os problemas continuam." E aí ele começa a tecer a reflexão em cima dessas historinhas aí. As pessoas continuam. Se alguém as ajuda de um lado, elas vão trazer o mesmo problema do outro. Como se houvesse uma certa necessidade de profundidade. Tente entender isso. Viver sem qualquer problema é muito difícil, quase humanamente impossível. Por quê? Porque o problema é uma distração para a pessoa. O problema dá uma ocupação a ela. O problema dá uma ocupação a ela sem ter propriamente um negócio. O problema envolve a pessoa. Se não houver nenhum problema, a pessoa não vai ser capaz de se apegar à periferia de seu ser. Ela vai ser sugada pelo centro. E o centro de seu ser está vazio. É exatamente como o eixo de uma roda. A roda inteira se move sobre o eixo vazio. Seu núcleo mais profundo está vazio. Não tem nada, não existe. É nulo, é como um abismo. A pessoa tem medo desse vazio, portanto, ela continua a se agarrar à borda da roda ou, no máximo, se for um pouco ousada, agarra-se aos parafusos, mas nunca se move em direção ao eixo. Ela começa, então, a sentir medo, sentir-se insegura. Os problemas ajudam a pessoa. Com algum problema para resolver, como é possível ir para dentro de si mesmo? As pessoas vêm a mim e dizem: "Queremos ir para dentro de nós mesmos, mas há problemas." Elas acham que, por causa dos problemas, não podem se interiorizar. Na verdade, é exatamente o oposto. Estão criando problemas porque não querem ir para dentro de si. É preciso deixar que esse entendimento se torne tão profundo em seu ser quanto possível. Os problemas são, todos eles, falsos. Continuo respondendo aos problemas das pessoas apenas para ser educado. Eles são todos falsos, basicamente insignificantes, mas ajudam-as a evitar a si mesmas. Eles as distraem, é o que parece. Como alguém pode entrar? Há tantos problemas a serem resolvidos primeiro, mas basta que um problema seja resolvido para que outro surja imediatamente. E, ao olhar, observar, é possível ver que o outro problema tem a mesma qualidade do primeiro. Ao tentar resolvê-lo, um terceiro surge, que é imediatamente substituído. E assim vai por diante. E aí vem o nostálgico. Senta que lá vem a história. Vocês, adolescentes, são uma ameaça. Vocês não têm nenhum senso de responsabilidade. Diz o psiquiatra a seu paciente. Esqueça as questões materiais e pense em outras coisas, como ciências, matemática, etc. Como você está em matemática? Não muito bem. Responde o paciente. Vou lhe dar um teste para a sua informação concreta. Agora, me dê um número. Disse o psiquiatra. 7, 6, 3, 4, 4, 7. É o telefone da loja onde a minha namorada trabalha. Não quero o número do telefone, apenas um número comum. Pediu o psiquiatra. Tudo bem, então 37. Está melhor. Agora um outro número, por favor. Solicitou o psiquiatra. 22. E mais uma vez. Pediu o psiquiatra. 37. Muito bem.
Muito bem. Veja, você pode fazer com que a sua mente trabalhe em outras direções, se quiser. Esclareceu o psiquiatra. E aí o rapaz responde. Correto? 37, 22, 37. Cara, que medidas. De volta à namorada. Se não através do número do telefone, então através das medidas. E assim por diante, ad infinitum. É preciso olhar para o essencial, porque as pessoas querem criar problemas em primeiro lugar. Realmente há problemas? Será que as pessoas já fizeram a pergunta mais importante para si mesmas, que é a seguinte: realmente há problemas ou eu estou criando e me habituei a criá-los e os mantenho como companhia e me sinto sozinho se não houver problemas? Elas até gostariam de serem felizes, mas não gostariam de se sentir vazias. As pessoas até se agarram aos seus sofrimentos, mas não estão prontas para se tornarem vazias. Vejo isso todos os dias. Vem a mim um casal, os dois estão brigando há anos, dizem que faz 15 anos que brigam, casados há 15 anos e brigando e criando um inferno para o outro continuamente. Então, por que não se separam? Por que permanecem agarrando o sofrimento? Ou muda ou separa? De que adianta desperdiçar a vida inteira deles? Mas eu posso ver o que está acontecendo. Eles não estão dispostos a ficar sozinhos. Pelo menos o sofrimento lhes proporciona companhia. E eles não sabem, agora, se eles se separarem, como vão lidar com as suas vidas. Eles se adaptaram a um padrão particular de conflito, raiva, rabugice, briga, violência, de modo constante. Aprenderam o truque desse padrão. Agora, eles não sabem como estar em outra relação, em outra situação, com uma outra pessoa que tenha uma personalidade diferente. Como estar com alguma outra pessoa? Eles não sabem mais nada. Aprenderam uma linguagem particular de sofrimento. Agora, eles sentem habilidade, eficiência nisso. Para andar com uma pessoa nova, vai ser preciso começar as coisas do zero. Após 15 anos de permanência em um determinado negócio, a pessoa começa a ter medo de mudar para o outro. A pessoa investe em suas desgraças também. Observe, quando um problema se vai, apenas observe e verá que o verdadeiro problema imediatamente mudará para alguma outra coisa. É como se a cobra deslizasse para fora da pele velha, sem deixar de existir. Por que as pessoas fazem da vida um problema? A vida é tão bela, por que não vivê-la agora mesmo? Chorar é um gesto de vida, rir também é um gesto de vida. Às vezes a pessoa fica triste, é um gesto de vida, um estado de espírito. Belo. Às vezes você está feliz, transbordando de alegria e dançando, e isso também é bom e belo. Qualquer coisa que aconteça é preciso que as pessoas a aceitem, acolham-na e permaneçam com ela. Depois vão perceber, aos poucos, que abandonaram o hábito de fazer perguntas e criar problemas na vida. E quando não se criam problemas, a vida revela todos os seus mistérios. Ela nunca se abre diante de uma pessoa que vive questionando. A vida está pronta para se revelar à pessoa se ela não fizer disso um problema. Se fizer disso um problema, o próprio ato de criar o problema fecha seus olhos. Daí a pessoa se torna agressiva com a vida. Essa é a diferença entre o esforço científico e o esforço religioso. O cientista é como um homem agressivo, que tenta arrancar as verdades da vida, que força a vida a entregar as verdades com uma arma, com violência. Um homem religioso não se posiciona diante da vida com uma arma, questionando-a. Aqueles que vivem a vida, que a acolhem, aceitam-na com uma alegria, sem questionamento. Porém, com confiança, são os convidados. Legal, né? Bem legal. Então,
essa daqui. Assim a gente encerra essa parte aí desse capítulo da terapia. Eu acredito que vai ter bastante coisa aí para você digerir, para você assimilar, ver quantos problemas você não está criando e que realmente nem são problemas, são só um modo de desviar de talvez o vazio que está lá dentro, certo? Tenha umas boas reflexões a partir dessa primeira parte aí do capítulo, tá bom? E nos vemos em breve. Até mais!